A necrose e apoptose a gente já fala dentro também da resposta celular ao estresse e ao estímulo nocivo, né? Então, quando a célula tá sobre, tá baixo aquele estímulo, como que ela reage, né? Ela reage fazendo hipertrofia, ela reage no caso da hiperplasia, também no caso da necrose da apoptose. Tranquilo? Qualquer coisa vocês podem me interromper aí sem problemas. Vamos lá. Como a gente sabe, né, que uma célula, quando ela está em seu caráter normal, em sua morfologia normal, ela está destinada ali a exercer um certo tipo de função, né? Então ela aguenta um certo tipo de carga ou até um certo tipo de sobrecarga sem ela se lesionar. No mais comum é para essa célula fazer a sua adaptação, ou dependendo o seu metabolismo, né, o seu estado de metabolismo, o metabolismo que ela é induzida, ela vai fazer a diferenciação e a especialização, né, pelas limitações das células vizinhas e pela disponibilidade de substrato metabólico. O substrato metabólico é aquilo que vai fazer a célula funcionar, é aquilo que vai dar o estímulo lá na célula, que vai dar o gás lá na célula, né? Então vamos lembrar aqui um pouquinho. Quando eu tenho essa célula cumprindo o papel fisiológico dela, essa célula dando conta de executar as demandas fisiológicas, essa célula ela está no estado normal, né? Esse estado é chamado de homeostasia. Beleza? Cuidado, não confundam com hemostasia. Hemostasia é parar sangramento. Beleza? Então, ela está no estado de homeostasia, de homeostase, né? Então, relembrando ali um pouquinho lá da histologia, lá da biologia, a composição de uma célula. A célula ela é formada por uma membrana, né? Essa membrana tende a ser uma membrana uma camada lipoproteica, enfim, depende da célula. Essa célula tem um núcleo, ela tem um nucleolo que está ainda lá na região central do núcleo, tem o ribossomo, tem o citoplasma, beleza? O retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, clássico complexo de Golgi, com certeza ele já tirou o sono de muita gente em bioquímica. A mitocôndria, o libossomo, os macrotúbulos. A gente vai entender isso aqui agora, que lá pra frente a gente vai usar isso daqui. Tranquilo? Então, essa adaptação, essa reestruturação celular, ela vem de acordo a uma resposta, pode ser estrutural ou pode ser funcional do que essa célula foi exposta. Beleza? Geralmente essas alterações elas são reversíveis, né? Já o que acontece? Depende do tipo do estresse, depende do tipo do tipo de carga que essa célula for submetida. O que acontece? Quando eu tenho um estresse mais excessivo, que no caso a gente já fala da patologia, eu posso ter essa célula muito lesionada, muito sobrecarregada, ao ponto dessa célula morrer, essa célula parar de funcionar, certo? Por quê? Quando eu tenho essa homeostase, né,
essa homeostasia celular sendo alterada, toda aquela galera lá que está a grosso modo, lá no miolo da célula, vai se readaptar àquele estímulo para fazer essa célula funcionar mais rápido, para fazer essa célula cumprir a demanda dela. Quando esse estímulo é muito excessivo, automaticamente a célula não dá conta de cumprir o papel dela, então ela vai trabalhar até ela se lesionar a um ponto que seja irreversível. Tranquilo? Então eu tenho ali a célula normal, bonitinha, de boa, e essa célula começa a ser submetida a um estresse. Quando essa célula é submetida a um estresse, ela faz adaptação. O que poderia ser esse estresse aqui? Esse estresse poderia ser o caso da hipertrofia, né? O músculo tem que começar a cumprir um certo tipo de trabalho, tem que forçar. Pois não. Bom dia. Mas por causa da internet deles, alguma coisa? O Classroom lá, ele tá o link lá do Google Meet, né? Beleza. Tranquilo, tranquilo, sem problema. Então vamos lá. A célula tá lá de boa, né? Ela tá lá na sua hemostasia, né? Ela tá lá no seu caráter normal, cumprindo sua função normal. Então essa célula é submetida a um estresse. Que poderia ser esse estresse? Aquele aumento de carga de trabalho, seja na musculatura do miocárdio, né? Aquele paciente hipertenso, aquela insuficiência cardíaca, onde a musculatura tem que contrair mais, tem que contrair mais forte, mais rápido, para conseguir bombear sangue na quantidade correta, ou aquela musculatura mesmo, o músculo do braço mesmo, que começa a pegar muito peso, né? Então ela vai se adaptar. Ela vai se adaptar, nesse caso aqui, à hipertrofia, né? Mas pode ser um estímulo nocivo, aquele estímulo patológico já. Então essa célula ela perde a capacidade de se adaptar e ela já caminha para uma lesão. Beleza? Quando eu tenho um break desse estímulo nocivo, né, eu tenho uma diminuição desse estresse, essa lesão celular ela tende a ser leve. Quando essa lesão celular é leve, ela é transitória. O que acontece? A célula vai se adaptar lá, ou vai se lesionar, mas como parou o estímulo, não se lesionou mais, a célula está íntegra, está de boa, tranquilo, ela vai voltar a ser uma célula normal, beleza, né? Isso se chama uma lesão reversível. Agora, se eu tenho um estímulo intenso, um estímulo progressivo, como assim progressivo? Ele só aumenta. Eu tenho esse estímulo ali aumentando. Essa célula tem tudo para caminhar para uma lesão irreversível. Quando a gente fala de lesão irreversível, a gente já fala da morte da célula. Então existem dois tipos de morte, que é a necrose e a apoptose. A gente vai diferenciar uma da outra aqui agora. Essa resposta adaptativa, né, que a gente viu aqui atrás, ó, essa adaptação, como a gente citou, pode ser hipertrofia, pode ser hiperplasia, pode ser a atrofia mesmo, que você tem ali uma diminuição da atividade, né? Então essa célula começa a murchar mesmo, né? Ou você tem uma mudança do fenótipo celular, do tipo da célula, que é a metaplasia. Tranquilo? E só para relembrar, quando o estresse é eliminado, a célula pode voltar ao seu estado normal, o seu estado de homeostasia. E tranquilo.
A célula não vai sofrer consequências mais sérias. A célula não vai ter essa lesão a ponto de morrer. E relembrando, a gente tem aquele limite celular, aquele limite de carga de estresse ali. Então, quando a célula ultrapassa aquele limite de estresse, ela já caminha para uma lesão celular. E aí vai depender daquele estímulo, se for contínuo ou se aquele estímulo for brecado. Tranquilo? Nesse caso aqui, falando dessas lesões, não só falando de carga de trabalho, desse estresse celular pela carga de trabalho excedida, mas a gente pode ter como esse mecanismo lesivo a privação nutreica dessa célula. A célula parar de receber nutriente, seja oxigênio, seja a célula ficar sem um exemplo, glicose, né? Aquele paciente que chega no teu pronto-socorro hipoglicêmico. Vamos citar um caso clínico aqui. Vamos levar essa parte da anatomia patológica aqui para dentro do hospital. Você está lá de boa no seu plantão, chega aquele paciente lá, tal, o cara diabético, resolveu tomar um porrezão de uísque lá. O cara entra lá num coma alcoólico, desmaia, broncoaspira o vômito dele, aquele regaço. Dá lá umas 2 horas, os parentes dele chegam em casa, acha ele. O cara chega no teu pronto-socorro roxo, azul. Você entuba o paciente, faz todo aquele atendimento ali inicial. E aí você mede a glicemia capilar do teu paciente lá, tá 40. Tá 38. O paciente tá com a glicose, ó, lá embaixo, né? O que acontece? As principais células que vão sofrer esse choque hipoglicêmico ali é célula neurológica, né? Cérebro. O cérebro vai pro pau. O que vai acontecer? Esse camarada vai ter lesão cerebral irreversível, porque o déficit nutreico ali para essa célula foi tão grande. E lembra que esse paciente ficou ali umas 2 horas caído no chão ali por tanto tempo que esse estímulo, essa lesão, ela perdurou. Essa célula perdurou por tanto tempo sem oxigênio ali, sem glicose, que esse paciente tem uma morte dessa célula cerebral mesmo, tá? Então é como se o cara tivesse sofrido um AVC. Então você tem não só uma sobrecarga de trabalho na célula, mas sim uma privação de nutriente essencial também. Entra nessa galera aí que vai levar essa célula a morrer. Tranquilo, gente? De boa até agora? Suave, né? Bora lá. Então você tem adaptação, você tem lesão reversível e morte celular. São esses 3 estágios. É bem nessa regra. Primeiro a célula tenta se adaptar. Quando ela já não consegue mais se adaptar, que já caminha para essa lesão reversível, se brecado aqui aquele estímulo, perdão, ou se essa privação nutreica for cortada aí, essa célula voltar a receber oxigênio, voltar a receber glicose, tranquilo, vai ser uma lesão reversível, a célula vai voltar ao seu estado homeostático, tranquilo lá, vai executar sua função normal. Se por muito tempo, caminha para a morte celular. A morte celular é o final, é o resultado final da lesão celular progressiva. Lembra, progressiva? É aquilo que vai aumentando, aquele estímulo que vai aumentando, é aquela privação que vai aumentando, né? Até chegar ao limite da célula. O livro Hobbes e Cotran nos cita como exemplo ainda
a isquemia, que foi o que a gente falou, que é a redução do fluxo sanguíneo. E no caso de infecções e o aumento de toxinas. Esse quadro de infecção e aumento de toxinas, você já tem aqui um processo inflamatório formado nesse local aqui. Então você já tem ali ação de bactéria, você já tem ação de toxina liberada pelo próprio processo inflamatório, que a gente vai ver em anatopato. Não vou entrar com vocês agora aqui para não ficar muita coisa, tá? Então entra essa infecção e toxina. É no caso daquele paciente assim, falar, o cara ficou entubado lá na UTI por choque séptico e aí teve lesão cerebral, teve lesão de tal coisa. Pode ser devido a essa hipertoxicidade gerada pelo choque séptico, né? Séptico vem de sepse, vem de infecção, beleza? E a morte celular também ela faz parte não só de um processo que a gente cita como esse processo desencadeado extrinsecamente por um estímulo nocivo, mas também ele é um processo normal na embriogênese, beleza? Falando aqui, nós temos desenvolvimento de órgãos, né? E manutenção da homeostasia. Então faz parte a morte celular desse processo, que vem aqui no caso aqui a gente cita no caso a apoptose, que é aquela morte celular programada, né? Então o que diferencia a necrose da apoptose é essa morte celular programada. Exemplo de apoptose, vamos lá. Aquela membrana interdigitálica, né? Aquela membrana lá que tem entre os dedinhos ali do feto quando está sendo gerado, né? Então você tem ali já desde o desenvolvimento embrionário essa questão de morte celular já em tema. Essa membrana interdigitálica, ela tem que morrer para separar os dedinhos mesmo, beleza? Então é um tipo de morte celular programada. Acontece dessa apoptose falhar, acontece, o cara nasce com os dedos grudados, cirurgicamente vai lá e corrige, tranquilo? Só que acontece? Ainda bem que para alguns diagnósticos, para facilitar alguns diagnósticos, ainda bem que acontece isso aqui. Onde tem um local que tem morte celular, ocorre o acúmulo de cálcio, tá? Frequentemente, não é sempre, não é regra, mas frequentemente você onde tem foco de lesão celular ali, foco de morte celular, você tem acúmulo de cálcio, né? Já uma calcificação patológica. Aqui a gente tem uma tomografia, um exame tomográfico, e você observa esses pontos esbranquicentos aqui, ó, esses pontinhos brancos bem delimitados, né? Isso aqui são pontos de calcificação, tá? Então aqui você sabe que tem morte celular aqui, evidências de morte celular, né? Outro caso aqui, ó, isso aqui é uma calcificação da glândula pineal, né? Uma tomografia axial computadorizada de crânio. Você consegue observar perfeitamente uma calcificação na glândula pineal. Aqui a gente já tem uma calcificação da parede do ventrículo esquerdo, beleza? Você já observa aqui uma paredinha branca, né? Um aspecto de placa mesmo. Então você tem essa lesão celular bem delimitada, bem
observável em alguns exames radiográficos. O que acontece? Vimos ali uma tomografia axial de tórax, axial computadorizada de tórax, e você viu ali uma lesão celular. Vamos citar um exemplo aqui. Você tem aqui o Zezinho, né? O Zezinho é esse cara aí todo alegre, feliz, correndo aí na sua telinha. O Zezinho é um cara feliz, um cara pra cima, um cara de boa. Só que um dia o Zezinho chega em casa e pega a mulher dele com o outro, cara. O que aconteceu? O Zezinho entrou numa depressão profunda. O Zezinho começou a beber, começou a fumar, começou a meter o louco mesmo. Só que o que acontece? O Zezinho, cara, o Zezinho já era um cara hipertenso. O Zezinho já era um cara diabético, né? O Zezinho já tem aí um histórico de trombose venosa profunda. Já tem um baita de um histórico aí patológico familiar. E o Zezinho começa a arrebitar o fígado dele de álcool. Tranquilo. E vai, o Zezinho tá bebendo, tá triste, tá aquela sobrecarga de estresse. Igual você tá vendo aí, o Zezinho bebe, vomita, bebe de novo. Um dia o que acontece, cara? O coração do Zezinho começa a pipocar. Começa a pipocar por quê? Porque o Zezinho tinha um trombo formado numa artéria coronária. Por causa dessa cachaçaiada dele aí, ele teve um pico hipertensivo. Esse trombo se lesionou e criou um processo de cicatrização, que é uma agregação plaquetária. O que isso faz? Tampou uma coronária, uma dessas veinhas aqui, ó, dessas artériazinhas aqui de fora do coração do Zezinho. E o Zezinho ficou com um pedaço do coração sem receber oxigênio ali. Então, quando você tem essa privação de oxigênio, você tem lesão celular, certo? Só que o que aconteceu? O Zezinho infartou. Coitado. Só então o Zezinho foi levado para o pronto-socorro e tal. E foi feito o quê? Reanimar o Zezinho, cara. Né? Reanimar o Zezinho. Fizeram lá um cateterismo. Fizeram uma angioplastia. Liberaram aquela artéria do Zezinho. E retomou o fluxo sanguíneo coronariano. Voltou a correr sangue naquela artéria que estava obstruída e voltou a irrigar aquele músculo. Beleza. Você teve uma lesão irreversível. O coração do Zezinho vai voltar ao normal aos pouquinhos e vai se recuperar tranquilo. Beleza? Gente, ficou alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, quando a gente... Isso aqui... Pega, dá uma lida depois, dá uma palitada. Tranquilo? Pois é, o Zezinho, mas uma galera aí, né? Ai.